Olá, tudo bem? Eu sou a professora Renata Boaventura, professora de Gestão Empresarial e Turismo, e hoje iniciaremos a nossa primeira aula de Ética e Cidadania. Nesta aula, iremos abordar o que é filosofia, entender quais foram os principais filósofos deste período e os conceitos de ética. Mas, afinal, o que é filosofia? A gente sabe a fundo o que é a parte da filosofia? Bom, vamos entender juntos a partir de agora, né? A origem da palavra, ela vem do grego, philos e sofia, amor ao saber, ou amizade com o saber. Os filósofos foram os primeiros cientistas na criação da noção do método, tá? Então, é importante a gente entender que a filosofia volta aos poucos a ser ministradas no ensino fundamental, médio e superior. Depois de passar um período praticamente banida do ensino brasileiro, né? Já que não interessava a um regime militar que os seus cidadãos fossem instigados a pensar. A sociedade recomeça a sentir a necessidade de filosofar, tá? Então, isso é muito importante a gente perceber que por muito tempo os cidadãos não tinham, né, a vontade de deixar os cidadãos ter pensamentos diferentes, tá? Então, hoje a filosofia conta como uma matéria obrigatória nos cursos de formação. Então, para você ser um administrador, você tem que saber filosofar. Vamos entender um pouquinho da definição da filosofia. Então, a filosofia pode ser compreendida como conhecimento sobre o conhecimento, né? René Descartes. Então, o importante é o caminho intelectual que você percorre e não a propriedade de suas ideias e afirmações. A filosofia não ensina a verdade, mas sim métodos de raciocínio, capacidade de permanecer em dúvida enquanto se exploram os conceitos, praticar a dúvida. A realidade observada de diferentes pontos de vista, choque de paradigmas. Nas definições, nós vimos que existe o choque de paradigmas. Então, vamos entender aí o que seriam esses paradigmas para a gente conseguir entender a parte da filosofia. Tá? Então, quebrar, ter choques de paradigma significa mudar uma crença disseminada, contrariar um senso comum, algo que nós acreditamos e leva como verdade, né? Então, a gente às vezes tem algo em mente que não pode ser alterado. Eu não consigo cozinhar, eu não consigo aprender inglês, por exemplo. Muita gente tem esse paradigma, mas eu não consigo por quê? Eu já me questionei, eu já tentei, né? Então, muitas vezes nós levamos como uma verdade e dá para ser alterado, dá para ser questionado, dá para ser mudado. Então, esses paradigmas acabam tendo esse choque aí quando a gente começa a refletir, a questionar, que é o fundamento, né, o objetivo da filosofia, né, de uma forma mais ampla, né, como as coisas no seu amplo sentido pode ser alterado. Então, a gente precisa muito, né, que essa reflexão seja mais dispersa e isso acaba fazendo esses choques de paradigmas, né? Então, é uma concepção muito abstrata, né, para dizer o mínimo e também uma concepção existente, tá? Então, uma das atividades filosóficas centrais
é refletida na tentativa de entender a natureza essencial das coisas, né? Ou do conceito, né? Os filósofos estão constantemente levantando questões sobre o que vários tipos de coisa realmente vêm a ser. Então, é muito importante a gente conseguir aí entender as suas diferenças. Não há limites para filosofar, tá? Então, é importante a gente ter essa consciência de que o certo e o errado irão depender de pontos de vista de cada um com a sua fé, com a sua crença, por diversos motivos, tá? Então, algumas pessoas acreditam na criação do mundo como uma criação divina, outros acreditam na evolução do macaco, e assim por diante, cada um com a sua crença, com a sua fé, com as suas informações também. Mas é tão importante a gente respeitar e saber, né, que existem diversas linhas de pensamento, né? Os principais filósofos, nós iremos abordar agora quais foram os principais filósofos e as suas particularidades. Sócrates, o início do conhecimento pela reflexão. Então, Sócrates é uma das figuras de maior importância e talvez mais polêmicas e enigmáticas da filosofia ocidental. Mesmo sem nada ter escrito, pois ele nasceu 469 a.C. em Atenas, ele teve os seus ensinamentos disseminados e transmitidos pelos seus discípulos, principalmente por intermédios dos diálogos de Platão. Então, é muito importante a gente entender que ele foi muito polêmico, né? Ele foi o criador da frase, só sei que nada sei. Então, ele está aí mesmo dizendo que sabia algo, ele estava mostrando que nada sabia. Então, é muito impactante aí neste período tão antigo, né? Alguém tão polêmico aí. É incrível a semelhança histórica que o filósofo grego apresenta com a figura de Jesus Cristo, né? Foi condenado à morte após julgamento em Atenas por impiedade, por corromper a juventude. Platão, a primeira universidade da história. Então, ele é responsável pela criação da universidade. Estilo literário, aproximação com os objetos matemáticos, o mundo das ideias e o mito das cavernas. Então, Platão, como Sócrates, eles têm o mesmo método, né, filosófico por excelência, que é a mauêutica. Eles utilizam aí um trabalho com excelência. Então, a sua obra consta basicamente de diálogos, além de 13 cartas. Tá? Então, na verdade, apesar da tradição sofística e de Sócrates, é com Platão que os diálogos tornam-se verdadeiramente gêneros literários. Aristóteles nasceu na Grécia, foi estudar na escola de Platão, permaneceu durante 20 anos, depois abandonou e voltou à sua cidade, mas retorna à Grécia e foi aonde ele funda a sua própria escola filosófica. Então, uma das suas curiosidades do pensamento de Aristóteles é a sua paixão pelas classificações. Então, classificações: animais, vegetais, minerais, virtudes, paixões. Então, ele se pega muito, né, no objetivo de sua filosofia, não apenas no homem, mas no universo, até mesmo em seus pensamentos naturais. Daí o porquê de uma física, uma geografia, uma astronomia, uma medicina, uma biologia, né? Com Aristóteles, filosofia
e a ciência natural se reencontram. Para que serve a filosofia? Já falamos bastante sobre os filósofos, suas linhas de pensamento, mas para que tudo isso, né? Aonde entra isso na nossa vida? Então, para ampliar a compreensão sobre a realidade, permitindo a você observar coisas que não enxergavam antes. É um exercício de abrir fissuras no contexto da realidade, que inicialmente parecia impacto. É um exercício de iluminar parcelas ocultas da realidade, de enxergar o mundo de uma maneira mais complexa, para compreender melhor o sentido e o significado da própria existência. Não há limites para filosofar. Praticamente qualquer problema, qualquer situação, qualquer conceito, qualquer porção da vida, realidade podem ser tomados como objetos da filosofia. Para concluir, vamos terminar com algumas frases bem impactantes daquele momento. O ignorante afirma, o sábio duvida, o sensato reflete. Aristóteles. Penso, logo existo, René Descartes. Não há fatos eternos como não há verdades absolutas. Frederick. E Platão concluiu que boas pessoas não precisam de leis para obrigá-las a agir responsavelmente, enquanto as pessoas ruins encontrarão um modo de contornar as leis. Bom, turma, chegamos ao fim de mais uma aula de ética e cidadania. Falei bastante na cabeça de vocês com coisas difíceis, né? Filósofos daquele momento, mas é tão importante a gente refletir. Filosofia não é uma área fácil da compreensão, né? Automática, a gente às vezes tem que ler muitas vezes para a gente conseguir realmente entender qual é a mensagem que está sendo passada. Quero agradecer mais uma oportunidade com vocês e encontro vocês com todos os detalhes e muito mais informações na nossa aula online. Muito obrigada e até mais!